Hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo para vocês do Radar de Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos sair para o dia 27 já, tá? Lembrando que as análises são ali depois das 8h30 até o outro dia, né? Então, até dia 29 as análises são válidas. Às vezes ela se estende pro dia 20, dia 30 e por aí vai, né? Mas na grande maioria acaba pagando, né, um dia depois. Porém, pode pagar 2 dias depois, 3 dias depois, tá tudo bem. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar com o Nasdaq hoje, né? Ele deu essa puxadona aqui pra baixo. Forte. Movimentação tanto quanto expressiva, né? Essa sessão de Nova York aqui, a gente teve uma movimentação bem doida dele, ó. Hora de tarde. Acabou sumindo aqui minhas listas de coisas. Tinha anotado. Mas vamos lá. Bom, a gente tava de olho num choque aqui em cima, né? E ele realmente fez lá o choque. Deu a venda pra gente. A venda lá ficou bem legal. Fez aqui, ó. E acabou fazendo outro depois. Mais em cima, mas já não tava tão bonito. Não tava tão válido, né? Essa aqui foi melhor. Deixa eu olhar lá no minuto, ó. Choque muito bem feito, tá, galera? Esse exemplo de choque aqui que é. Vocês têm que pegar, ó. Que coisa bonita. Muito bem feito, ó. Quebrar uma mínima, ó. Quebra uma mínima válida aqui. Fundo válido nessa puxada. Fez o teste. Vou pegar o trade de qualquer lugar aqui. Pagou 3 para 1. Certinho, ó. Até um mais. Bacana. Depois ele fez outro ali, mas não vale tanta pena. E o que ele fez, né? Ele liquidou a máxima da Ásia. E acabou dando uma venda também, ó. Fez o choque aqui bem feito também. Ação e pagou a venda ali. A sessão de Nova York, ó. Bacana, tá vendo? Ficou 7 para 1 nessa venda aqui. Foi bem feito. Agora sim, ele capturou a liquidez desse fundo, né? Da região de fundo. E ele tá naquele movimento de alta. Naquela tendência de alta lá dele lá. Puxando aqui pro gráfico de 1 hora, tá vendo? Fez o choque lá. Fez já o SMS, que é essa falha em perder o fundo, tá vendo? Então ele já tá tentando engatar pra alta, tentando, né? Perder essa região, fazer um BOS, entendeu? E inclusive ele testou essa estrutura lateral. Então é aquilo, se ele. Como ele tá capturando a liquidez aqui já testou essa região que uma leve lateralizada ali antes. Se ele der uma nivelada aqui nos fundos aqui e fizer o choque, fica legal, né? Por quê? Porque ele foi um movimento notícia, né? Depois da notícia ele fica meio lateral, entendeu? Então se ele fizer a estrutura aqui de compra, a estrutura de acumulação de compra, fica bom, né? Principalmente nessa sessão aí. Se ele fizer isso aí, fica bem legal, tá? Fica bem bom, tá? Outra opção também seria se ele quebrasse de fato essa mínima aqui, né? Voltasse para testar e vinha nivelando os fundos. Quer dizer, os topos, né? No caso. Baixa, né? Quebra ali o fundo, tá vendo? Ele volta para testar. Daí aqui ele pode ou nivelar o topo, fazer o choque de venda. São opções válidas, tá? Vai lá, cria essa liquidez, faz essa movimentação, tá vendo? Bem legal. Ou ele faz, né? Aquele movimento. Ele vem aqui, faz um topo, um fundo, quebra a mínima lá embaixo, tá vendo? E daí esse topo vai ficar um topo válido, um topo de liquidez bom. É só esperar ele vir capturar. Fazer o choque. Dá pra seguir vendido nele. A gente fica muito bom também, tá? Uma opção muito boa. Ambos os dois são opções válidas aqui para seguir vendido no Nasdaq, tá? Agora, se ele quiser seguir para compra a partir daí, já que ele já capturou essa liquidez desses fundos aqui, liquidou
esses fundos, né? Pode já querer seguir daí também. Tá? Ele vem seguindo, faz 1, 2, 3 de alta. Captura a liquidez do fundo, faz o choque. Segue comprado, tá? Fica bem legal, a gente vem seguindo na compra com ele. Junto nessa movimentação de alta, tá vendo? Por exemplo, aqui ele fez uma captura, né? Capturou a liquidez desse fundo aqui, ó. Deu a compra lá. Isso na sessão de Nova York, inclusive. Que já tem um gás a mais, né? Aqui também, ó. Sessão de Ásia para Londres, né? Capturou a liquidez, entendeu? Então são esses exemplos aí. E nesse movimento. Aqui ele capturou essas liquidez e subiu também. Aqui ele fez esse movimento, né? Aqui é um fundo meio esquisito aqui. Esse fundo de liquidez, essas regiões aqui, né? Foi lá, capturou e subiu também. Bem bacana. Tem isso aí no gráfico, né? O gráfico forma naturalmente tá? Boas opções, tá? É mais isso, beleza, galera? Qualquer coisa, volta o vídeo de novo, entendeu? Sem problemas nenhum. Vamos então pro ouro. Bom, o ouro aqui a gente tava de olho, né? Dele fazendo uma estrutura lateral aqui, capturando a liquidez. Ele até capturou a liquidez desse fundo aqui. Pode ter dado uma compra ali no choque. Pra carregar aqui. Inclusive ele nivelou bem esses fundos aqui. Eu até coloquei um alarme, né? Caso ele viesse capturar. Capturou. Aqui, ó. Ele fez até um choque. Eu dei uma compra bonita aqui também. Foi meio bacana. Só que foi de madrugada, né? Foi 1 hora da manhã. Fez o choque, ó. E pagou 5 para 1. 5 para 1 essa compra aqui, ó. Capturando essa liquidez desse fundo, tá vendo? A gente estava de olho também. A gente tinha de olho essa opção, né? Capturando a liquidez do fundo, fazendo choque e dando. Aí depois ele nivelou os fundos aqui, aí já não ficou muito bom, né? E agora ele segue para alta nesse movimento. Assim, ele liquidou a seção da Ásia, mas é aquilo. Tá sem força para cair. Porém, olhar aqui, ele tá meio que fazendo uma estrutura lateral, tá vendo? Uma espécie de estrutura aqui pode ser uma distribuição. Ainda mais depois desse choque, né? O choque dele ficou esquisito, né? Por isso que ele já não pagou. Se o choque ficasse bonito, teria ter pago, né? Assim, né, galera? É uma estrutura, porém não é de. Não tem cara ainda de distribuição, tá? Vai depender de como vai ficar durante a madrugada. Porque o volume dela tá muito fraco agora, né? E a gente tá passando por um horário já quase de fechamento de mercado. Se ele ficar desse jeito, assim, pode ser uma aceitação para ele querer continuar, entendeu? Então ele tem que demonstrar volatilidade, começar a demonstrar volatilidade aqui dentro. Naturalmente ele vai, nivela os topos, né? Uma liquidez boa, ficaria legal para cair, mas por enquanto tá meio esquisito, tá? Porque ele tá travado aqui no meio. Isso é um pouco ruim para venda. Pode ser um princípio de aceitação. Então é esse movimento aqui que ele faz, né? Nivela bem os topos, fura fundo, entendeu? Fica legal para seguir vendido, tá? Agora, que mais? Que mais? Que mais? Se for uma aceitação, ele pode naturalmente criar liquidez aqui embaixo, né? Fazer o que ele faz de melhor, que é capturar a liquidez e choque. Entende? Esse o ideal seria se ele nivelasse bem esses fundos. Ele vai lá e dá compra parado com ele. Aí ficaria bom também. Não fica ruim não. Beleza, galera? Inclusive, deixa eu ver aqui no minuto, numa hora, quer dizer. Ele ainda tá naquela região, né? Que o preço tava bem lateral aqui. Então, assim, se ele quiser engatar pra queda, pode ser também uma opção. Ele vem caindo aqui, ó, tá vendo? Deixa um topo expressivo aqui, né? Topos expressivos que eu falo é aqueles topos que você olha no 15 minutos, no 1 hora e você consegue ver esse topo ainda. Fica legal pra gente seguir vendido, né? Caso ele faça esse movimento aqui, ó. Queira desenvolver, porque tem aquela estruturona lá lateral, né? Uma opção, tá? Ou pra finalizar, né? Essa opção aqui que pode fazer
Como ele tá fazendo esse princípio de aceitação, por enquanto é ainda, né? Pode querer engatar aqui. Entendi. Ele engatando pra alta, ele deixa um fundo aqui pra gente. Vem testar a estrutura e dá a compra, entendeu? A gente segue comprado. Se ele fizer esse fundo aqui bem feito e tudo mais, tiver expressivo no gráfico, fica legal, entendeu? E daí a gente segue comprado nele, beleza? Vamos lá. É mais isso aí, tá, galera? Vamos olhar aqui o euro. Bom, o euro a gente tem esse topo de liquidez. Tava de olho naquele fundo ali, né? Ele fazendo um OTAD vindo caindo, né? Tudo mais. Assim, a gente tem esse topo de liquidez, né? Validou, inclusive ele até capturou a liquidez aqui embaixo, né? Deixa eu ver se ele fez algum choque, alguma coisa. É um fundo arriscado, né? Ah, ele até fez, ó. Fez um choque aqui. E o comprado, mas é um fundo meio arriscado. Porém, é uma opção. Ele mapeado. Mas é uma operação que eu não pegaria. Mapeado só pra gente treinar a visão depois, tá? É uma região ali de um fundo de liquidez, tá vendo? Tinha dois fundos aqui, apesar que ele já tinha capturado antes, né? Então por isso que não tá tão bom, entendeu? Ele é o que a gente chama de sell side liquidity, né? Região de extremo de vendas. Então assim, ele pode ir lá capturar essa liquidez, tá? Inclusive ele fez essa estrutura aqui, ela tem um pouco de cara de acumulação, ainda mais depois que ele capturou esse fundo, né? Você vê que ele trabalhou bem em cima e veio caindo, 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 fez a estrutura aqui, foi, seguiu comprado, entendeu? Então, assim, ele pode querer capturar a liquidez aqui em cima, né? Dando choque aqui. Em cima desse topo de liquidez, né? Porque é o topo assim, ó, que tá fazendo. 2, 3. Tá vendo? Tá bem expressivo, ó. Se você jogar lá no gráfico de uma hora, você vai ver esse topo ainda. Olha lá. No gráfico de uma hora ainda dá pra ver o topo, tá vendo? É bem bacana, tá? Ele pode querer dar continuidade, ainda mais agora que ele já capturou essa liquidez do fundo, né? Lá, capturar a liquidez do topo. Caso ele não queira e acabar fazendo essa estrutura aqui, galera, de acumulação mesmo e engate daí mesmo, né, para compra e tudo mais, falhar a tentativa de fazer uma distribuição e engatando para compra, ele pode fazer o seguinte: vem, deixa o topo lá, topo expressivo aqui, tem um fundo expressivo no caso, né? Faz aqui um, dois, aí faz o três, aí ele vem caindo, captura a liquidez e faz o choque e a gente segue comprado. Pronto. É isso. Entendeu? Porque daí vai virar uma estrutura de acumulação bem feita, né? Essa estrutura tem cara de estrutura de acumulação. Só que é aquilo, né? A gente tem essa maior zona aqui, entendeu? Vamos ver. Se ele quiser fazer isso aqui, vai ficar legal, tá? Pra gente seguir comprado e seguir a favor do movimento, tá? A favor do movimento de alta. Beleza? Bem bacana aí. O que mais que dá pra gente ficar de olho? Eu acho que só, né, galera? Só por enquanto. Se ele acabar vindo caindo a partir daqui, né? Não capturar liquidez. Quer ver? Pelo menos ele capturando a liquidez de um topo aqui. Viu? Vendo? Ele faz, deixa um topo, entendeu? Se acaso ele não capturar a liquidez desse topo aqui de cima, ele vem e faz isso aqui, tá vendo? Faz esse desenho aí, pega a venda. Fica legal também, bacana. Vamos então para o Bitcoin, para finalizar o mercado internacional. O Bitcoin aqui, a gente tem aquele topo de liquidez para ele. Tá vendo? Tem esse topo aqui, galera. Ainda, né? A gente estava bem de olho naquele topo. E agora eu tô mais de olho ainda, inclusive. Então ele vem aqui, captura a liquidez do topo, faz o choque. E a gente segue vendendo ele. Esse topinho aqui de liquidez. É um topo bem expressivo, ó. 1, 2, 3.
baixa, você consegue ver lá no minuto, numa hora esse topo, então é uma região muito boa, tá? Então, faz o choque ali da venda, fica legal, beleza? Que mais, que mais, que mais? Agora a gente tem esse fundo também, né, pra ele. Então, se acaso ele for lá, não fizer nenhum choque nem nada e vir caindo, que eu acho bem difícil, né, ele não fazer um choque. Mas ele pode querer não fazer, tipo, fazer um choque assim, ó. Um choque, mas, tipo assim, não dá pra pegar uma venda nisso aqui. Tá vendo? Muito feio, cara. Ele, né, sem interesse, caindo sem interesse nenhum assim, ó, tá vendo? Aí não dá. Então, se acaso ele não deixar nenhuma opção aqui, aqui embaixo vira um fundo de liquidez muito bom. Tá? Principalmente depois desse movimento acumulativo que ele fez, entendeu? Vai lá, faz o choque. E a gente segue vendido com ele, quer dizer, segue comprado, né, no caso. Às vezes ele nem precisa de renovar esse topo, tá vendo? Ele não precisa nem de capturar a liquidez aqui. Quem caindo daqui mesmo e fazer o choque lá, já é uma opção, entendeu? Isso aqui é mais por... que a gente não sabe, né? Às vezes ele vai lá, liquidez atrai preço, então... Mas ele não precisa nem de capturar a liquidez lá em cima. Ele vindo caindo daqui mesmo, indo lá, já tá ótimo, entendeu? Já gera opção. São essas duas opções que eu tô de olho. Se ele fizer alguma das duas, dá pra pegar bem tranquilo, né? E agora, no dólar. Vamos pro dólar, vamos pro dólar. Bom, o dólar eu não me lembro o que, que eu tava de olho nele. E tá aparecendo aqui. Mas, enfim, ele capturou a liquidez desse, tá vendo? Era uma opção que a gente tava de olho já há um tempinho, né? Ele capturou a liquidez. Não fez choque, né? Choque, porém tá fazendo essa estrutura lateral. Ele fez choque, na verdade. Choque aqui. O Alex até comprou. Mas tá nesse movimento acumulativo aqui. Pode ser um processo acumulativo isso aqui, tá, galera? Tem cara de acumulação, tá? Porque demonstra pressão de demanda. Olha só o ST como veio. O ST é esse aqui, ó. Entende? Selling Climax ARST. Olha onde tá o ST, galera. Olha o espaço aqui que ele trabalhou em cima da alta, entendeu? Então, se ele vir lá capturar liquidez, choque, segue comprado, entendeu? Coisa linda. Faz o SMS, né? Faz aquele movimento, né? Capturou uma liquidez de fundo, excessivo, fez a acumulação, entendeu? Cenário que a gente sempre vê aqui. É muito bom. Ou ele faz esse choque aí, ou ele já vem engatando para alta direto, né? Aí ele deixa um fundo, faz lá um fundo mais expressivo, captura a liquidez e faz o choque também. Gente, caso ele não fizer esse movimento, né, de capturar, fazer o choque baixo, tá? Ficaria bacana também. Agora, para vendas, galera, eu queria ver ele pelo menos dando uma corrigida, esse movimento, né, de baixo que ele fez. Pelo menos dar uma corrigida aqui. Começa a vir fazer um processo distributivo aqui, né? A gente segue vendido nele. Vai fazer um, dois, três de baixo, fica melhor. É mais que ele fez um choque aqui, entendeu? Fez um choque aqui em cima e fez um choque aqui embaixo. Choque, POS, choque. Ele pode fazer isso aqui, ó. Se ele fizer essa estrutura aqui, beleza. Mas isso que eu tô de olho no dólar também, tá? Vindo para o mini índice. O mini índice está lá em cima, né? Lá em cima já renovou esses topos aqui. São topos de liquidez muito bons. Ele deixou esse topo aqui embaixo. E a gente tem liquidez. E aqui a gente tem liquidez. É, aqui em cima ele... Será que ele fez? Fez uns 5 minutos, parece. É. Um minuto ele também fez, ó, um choquezinho feito. Feito esse choque, tá? Indo aqui para os tempos gráficos maiores, o que eu tô mais de olho no índice é ele capturando a liquidez lá daquele fundo, né? Que ele deixou.
Apesar que ele tá longe, né? É que ele deu uma distanciada. Agora foi. O que aconteceu com esse trade envio, não. Ó, galera. O Drake tá muito longe, né, cara? 2.000 pontos de longura. Bom, vamos lá. Se ele cair aqui, começar a nivelar bem os fundos, galera, ia haver um choque aqui pra continuação desse movimento, tá? Ele vem aqui, faz 1, 2, 3 de alta e fica legal. Nivela os fundos ali, faz o choque, entendeu? Fica bom. Agora, pode querer fazer aqui em cima, né? Fica muito bom também, tá? Ele já tá capturando uma liquidez, entendeu? Pra vir pra queda fica bom. Ou ele vai lá embaixo, captura liquidez, tá? Como tá muito longe ainda, estenda para mais dias. Ele vem aqui embaixo, captura liquidez e faz o choque, vai pra alta. É uma opção boa, tá? Então são 3 opções que eu tô mais de olho, né? E é isso aí, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo junto, deixa o like e valeu!